Conforme sua rede vai crescendo, é sempre bom você ir mantendo padrões. Padrões de configuração, padrões de instalação de rack ou mesmo instalações de POPs novos que você for adicionando dentro do seu ambiente de rede. E dentro dessas padronizações, também existe a padronização de host name, ou seja, o nome que a gente vai dar àquele equipamento dentro do nosso ambiente de rede. A padronização do hostname é bastante importante, principalmente no conceito de documentação, porque você ter uma boa documentação do hostname do equipamento, onde ele está localizado, qual é, por exemplo, a coordenada do POP, quais são os endereços IPs associados àquele equipamento. Então, ter uma padronização, principalmente do hostname, é bastante importante. Então, no vídeo de hoje eu queria trazer para você uma dica de padronização de hostname ou padronização de nomes de equipamentos. O meu nome é Matheus e esse é mais um vídeo aqui do canal. Eu queria compartilhar com vocês aqui um documento que eu estou criando para padronizar equipamentos aqui. Por exemplo, o padrão de hostname que eu criei, ele é com base em 15 caracteres aqui e estão espaçados dessa forma. É claro, tá, pessoal, que isso é apenas um exemplo e você pode utilizar a dica que a gente está dando aqui para também fazer a padronização para o seu ambiente, adequar a sua realidade. Não quer dizer que o que a gente está passando aqui você tem que aplicar ferro e fogo dentro do seu ambiente. Você pode adequar a dica de acordo com o que você tem existente no seu ambiente de rede, tá bom? Então aqui dentro desses 15 caracteres, vocês perceberam junto comigo que eu estou separando eles em letras diferentes. Por exemplo, eu tenho 2x, 3y, um número 0, 4 Ws, 2 Es e 001 aqui. Aqui embaixo nessa tabela ela mostra um pouco detalhadamente o que é cada item dessas letras e números separados aí. Por exemplo, o XX ele é composto por 2 caracteres e ele é de um tipo string, ou seja, um caractere normal mesmo, uma frase, e ele identifica o país. Ou seja, esses 2 caracteres aqui do hostname do nosso equipamento vai identificar o país que aquele equipamento está alocado. É claro que se você tiver uma operação apenas no Brasil ou apenas em um país, você não necessariamente precisa utilizar aqui esses 2 caracteres iniciais. É aquilo que eu te falei, você tem que adequar a sua realidade. Os 3 outros caracteres, por exemplo, YYY, ele também é do tipo string e ele identifica a cidade que aquele equipamento está alocado. O próximo caractere ele é um número hexadecimal, então ele vai de 0 a 9 e de A até F. Então você também pode utilizar essa numeração aqui para fazer a identificação do número do site. Então até agora a gente definiu em apenas um nome de equipamento, aonde ele está localizado, o país dele, a cidade que ele está localizado e o número do site. Vamos supor que você tem 4 sites dentro dessa mesma cidade. Você vai botar aqui o equipamento BR, XPTO a cidade e do site número 1 é aquele bairro. O site número 2 é o outro bairro, então você vai adequando isso na sua documentação. Os próximos caracteres aqui do nosso hostname, o www, ele vai identificar a função daquele equipamento na rede. Vamos imaginar que ele é um CGNAT, você vai identificar aqui. Ele é um equipamento core, um equipamento de agregação, de acesso, equipamento de segurança. Essa é a parte do seu hostname que você identifica a função desse equipamento dentro da sua topologia. Por fim, a gente tem aqui o tipo do equipamento, identificado aqui pelo ZZ. E por fim, a numeração daquele equipamento, o número daquele tipo de equipamento. Isso daí é muito bom se você tiver, por exemplo, um ambiente virtualizado com várias máquinas virtuais. Geralmente, esses 3 números aqui atendem, por exemplo, uma boa gama aí de servidores para você utilizar com tranquilidade. Então, só para ficar um pouquinho mais claro, como que seria a padronização desse hostname aqui? Por exemplo, esses 2 caracteres aqui, BR, ou seja, ele é um equipamento que está alocado no Brasil. O SAO, ele indica que é de São Paulo, então, ou seja,
Esse equipamento está em Brasil, São Paulo, no site de número 1, que sei lá, por exemplo, é na Paulista ou é na Berrine. É o site número 1, você que vai definir qual que é esse site. Logo depois a gente tem aqui a função daquele equipamento na rede. Então, ou seja, ele é um equipamento core. Você pode também padronizar as categorias do equipamento, a gente vai ver já já. Ele é um RT, indica um roteador. Ele é o 001, que ele é o equipamento de número 1. A gente tem um outro exemplo aqui, ó, só que ó, BR Rio, Site 1, Aggregation, Routing Switch 001. Ele é um switch de camada 3 de agregação e o site, ele está no Site 1 do Rio de Janeiro. Então agora a gente vai detalhar um pouco mais sobre esse tipo de padronização que eu fiz aqui, que eu estou mostrando para vocês. Então aqui vamos começar pelo código do país e da cidade. O código do país e da cidade geralmente eles já são padronizados. A gente pode utilizar até aqui ó, a ISO 3166. Essa ISO 3166 ele é um conjunto de regras que define normas para pontos geográficos, ou seja, o nome da cidade e o nome do país eles são padronizados aqui pela 3166. E você pode acessar, por exemplo, esse site que eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, para vocês verem como que é essa padronização. Então bora dar uma olhadinha nele? Aqui nesse site aqui ele faz um compilado da lista da ISO 3166. Como vocês podem observar junto comigo, tem diversos países aqui. Por exemplo, o Afeganistão. O Afeganistão, de acordo com a ISO 3166, é AF. Então, ou seja, se eu tivesse um equipamento lá no Afeganistão, esse equipamento começaria lá com AF. Se eu tivesse um equipamento, por exemplo, na Argentina, esse equipamento começaria com AR. Se a gente descer aqui um pouquinho, a gente vai ver o nosso Brasil, ou seja, o BR. Então a gente clica aqui no Brasil, por exemplo, e dentro da lista do Brasil você vai ver diversas cidades aqui que também indicam a nomenclatura padronizada pela ISO. E você pode utilizar essa lista como referência até para nomear os seus POPs. Por exemplo, se você está lá em São Paulo, você pode vir aqui procurar pela cidade de São Paulo. Você tem aqui, ó, São Paulo, capital, ele é SAO. Então, se você tiver um POP lá em São Paulo, esse POP pode começar como, por exemplo, BRSAO. Então, ó, BRSAO indica que ele é um equipamento alocado na cidade de São Paulo, no Brasil. Você pode procurar até aqui a sua cidade. Então comenta aqui embaixo qual que é a sua cidade de acordo com a padronização aqui da ISO que a gente quer saber de onde você está assistindo esse vídeo. Você pode procurar outras cidades aqui também, é claro que você tem a POP. Vamos procurar aqui, ó, por exemplo, Vitória no Espírito Santo. Ele tem aqui, ó, Tubarão. Tubarão é um porto que tem lá em Vitória. Então, para padronizar aqui, a gente poderia utilizar Tube. Se a gente seguir aqui como Vitória em outro lugar, ó, União da Vitória, nem sei onde que é isso. União da Vitória, ó, UVA. Se você tiver em outra cidade aqui, ó, Vitória, Espírito Santo, ó, VIX. Então, se eu tiver um equipamento em VIX no Espírito Santo, ele ficaria BR, VIX. Se eu tivesse vários sites, como que ficaria? Por exemplo, BR VIX 1, BR VIX 2, BR VIX 3 e assim sucessivamente. Então você pode adequar aqui a sua cidade, procure aqui até a sua cidade, as cidades principais que você tem um POP instalado de acordo com essa documentação. Se você não achar aqui dentro, eu recomendaria você, é claro, inventar, entre aspas, mas manter o mesmo padrão de, por exemplo, 3 caracteres. É aquilo, seguindo padrões, você consegue escalar mais a sua rede. Então, seguindo a nossa documentação aqui, a gente tem a parte de código do equipamento, onde a gente viu aqui atrás que a gente tem a parte do core e aqui a gente tem a parte, por exemplo, ó, do aggregation. Então, eu criei uma tabela de equipamentos padrões ou funções padrões que, por exemplo, alguns clientes eles têm dentro do ambiente de rede deles. Por exemplo, o equipamento core. Vamos imaginar aqui que ele tem vamos imaginar aqui que ele tem vários equipamentos no core de rede dele, ou estou considerando que o core é como se fosse um MPLS. Então,
eu poderia criar uma categoria de MPLS ou mesmo utilizar o equipamento aqui como core. A gente tem a opção aqui de Add, Aggregation, Acesso, IntX, ó, infraestrutura de peering. Então, se eu botar lá na nomenclatura do meu hostname que esse é um equipamento de IntX, indica que ele é um equipamento que vai fazer peerings com BGPs de outros equipamentos, como por exemplo, sei lá, um IXBR lá de São Paulo, um trânsito IP, um CDN. Então, se eu tiver, por exemplo, equipamentos que têm nomenclatura de INX, de acordo com essa padronização, ele vai exercer essa função na rede. A gente também tem outros tipos de padronização aqui, ó, como por exemplo, ó, o WDM. Você tem WDMs na sua rede e essa função do equipamento é WDM. Você tem BHAIs lá, um concentrador PPPoE. Você pode fazer a nomenclatura dele como BHAIs. O management, se você tiver um DUD, um Zabbix, você pode usar o nome do hostname do servidor lá como MGMT. Se tiver um firewall aqui, EPON, GPON. Então foram algumas funções aqui que eu estou preparando. É claro que essa documentação ainda não está pronta para você poder fazer essa convenção de hostnames de forma mais escalável. Então beleza, a gente tem agora o BR, a gente tem agora o país, a cidade, o número do site e a função que aquele equipamento faz na rede. Então a gente está aqui dentro da nossa padronização. O que resta agora? A gente olhar o tipo do equipamento. E isso daqui vai variar bastante também do que você tem dentro da sua rede. Se você tem Firewall, você utiliza FW. Se você tem IPS, IS, Load Balance, LB, NT, Network Time, ou seja, um servidor lá de NTP. Se você tem no break, é PD. Se você tem Routing Switch, ou se você quiser considerar RS como switch de camada 3, você põe aqui o nome, a rede é sua, você define do jeito que você quiser. RT, roteador, GP aqui, GPON, EP, EPON, DW, DWDM, PP, equipamento PPPoE, PC é um CGNAT com PPPoE. Então você pode colocar aqui os tipos de equipamento também de acordo com o que você tem dentro da sua rede. Se você tem um rádio MikroTik, Wireless Bridge, WB, então você pode adequar novamente a sua realidade. E por fim a gente tem a numeração dos dispositivos, que traz uma lista aqui de definições que a gente fez apenas para exemplificação de forma didática. Vamos olhar aqui, o BR, ele é um equipamento que está instalado no Brasil, em São Paulo, SAO, ele está no site 1 e ele está em equipamento de acesso, ele está exercendo uma função de acesso e ele é do tipo switch. Então o que eu posso concluir apenas lendo o hostname do equipamento? Ele está no meu site 1 de São Paulo, sei lá, o site 1 é na Berrine. Então ele está lá na Berrine, então consequentemente está no Brasil, ele está no acesso da minha rede, ele é um switch e ele é o de 001, ou seja, ele é o número 1 lá da minha rede. Olhando aqui também, ele está em BSB. Se a gente voltar no nosso country code aqui, quem que é BSB? BSB é Brasília. Então, ou seja, esse equipamento aqui, ele é um equipamento de agregação no site 2 de Brasília. Ele é do tipo Route Switch, então ele é, sei lá, um switch de camada 3 e ele é o número 0001. Outro aqui, ele está no Rio, no site 1, é um WDM, faz DW, é o 001. Ele tem outro aqui, SJK. Se a gente voltar aqui e procurar SJK, São José dos Campos. Então essa nomenclatura aqui ajuda bastante aí na sua padronização. E apenas como exemplo, eu trouxe aqui para vocês um cenário de provedor de internet convencional, que o camarada tem lá, tem um MPLS no core dele, tem os concentradores PPPoE aqui, os switches de agregação com as OLTs conectadas nos switches e os clientes FTTH bonitinho. Para fornecer acesso à internet, a gente tem um peering aqui em cima, onde, sei lá, tem um IX, um trânsito, um CDN. A gente pode ter também o CDN alocado internamente aqui no data center, serviços internos como IPTV, telefonia, pode estar tudo aqui no DC.
Então você também precisa de botar hostname em todos esses equipamentos. E traz aqui um exemplo aqui para vocês, ó. Por exemplo, ó, no peering, a gente tem aqui um equipamento, ó, BR SPO. SPO, considere São Paulo, tá? A gente botou lá SAO, mas antes eu tinha colocado errado aqui como SPO. Então, São Paulo, ele está no site 3, sei lá, imagina que o site 3 é o Tietê. Então, ele é um equipamento que está lá no Tietê. Ele é o INT-X, ó. Quem que é INT-X? Se a gente voltar na nossa documentação, INT-X, ó, ele é uma infraestrutura de peering, ou seja, ele é um equipamento de borda, faz BGP. Então, a gente pode fazer essa analogia. Ele também é um roteador e ele é, ó, o 001. Dentro do mesmo site, o SPO3, ele também é um INT-X e ele, ó, é um RT002, ou seja, ele é um outro equipamento de número 2. Você pode utilizar aqui também, ó, no data center, ó, BR Rio, ou seja, um data center no Rio. Ele é um data center, sei lá, de número 3 ou site de número 3. Ele é um SecX, ou seja, um equipamento de segurança de acordo com a nossa documentação, e ele, ó, é um tipo FW, ou seja, é um firewall. Eu poderia, sei lá, botar uma nomenclatura também para proxy, ou para, sei lá, o IS, né, que é o IPS lá que a gente tem. Você pode adequar a função daquele equipamento na rede. E conforme a sua rede vai crescendo, pessoal, vocês começam a perceber que nenhuma equipe ela vai conhecer todos os seus POPs. Por isso é sempre bom você ter esse tipo de padronização que, por exemplo, a sua equipe de NOC, de infra, de operação, ela vai deixar de falar localidade, ou seja, a localidade XPTO caiu. O cara nem sabe onde fica essa localidade, nunca viu, e vai começar a falar, ó, SPO1 caiu, SP2 caiu, Rio 2 caiu. Aí você sabe que Rio 2 tem um endereço lá na sua documentação, que Rio 2 é o Galeão ou algo nesse sentido. Então, conforme a sua rede vai crescendo, existe a necessidade de você criar esse tipo de padronização, não só para nomenclaturas, mas para todo tipo de coisa. Padronização de POPs, padronização de hackeamento, equipamentos, configurações, documentações, monitoramento. Você tem que estabelecer padrões dentro da sua rede para que ela tenha possibilidade de se tornar grande ou crescer. Ou melhor, ela ser a famosa rede à prova de futuro. A sua rede, mesmo pequena, ela está preparada para crescer a níveis que você nem imagina que ela possa crescer. Bom, galera, o que eu tinha para passar no vídeo de hoje era apenas isso. Se você gostou do conteúdo, já deixa aqui aquela voadora no like, se inscrevendo no canal, compartilhe esse conteúdo com todos os seus amigos. Não se esquece de comentar aqui embaixo sobre vídeos que vocês querem ver aqui no canal. E no mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis!